Era uma fazenda antiga, abandonada há décadas, situada no coração de um vale isolado, rodeada por colinas densas e árvores torcidas. A fazenda Álamo Escuro era evitada até pelos mais valentes de cidades vizinhas. Lendas sussurradas em botecos falavam de uma presença maligna que residia ali, algo que ninguém ousava enfrentar. Diziam que, certa noite, um homem foi visto pela última vez ao entrar naquela propriedade. Na manhã seguinte, apenas seus gritos ecoavam pelo vale, e ele nunca mais foi encontrado. Após anos de silêncio, uma família finalmente decidiu comprar a propriedade. Francisco e Helena, junto com a filha pequena, Isabela, viram na fazenda a chance de recomeçar. Ignorando os rumores, eles se mudaram com a esperança de transformar o lugar abandonado em um lar próspero. Na primeira semana, tudo parecia bem. As paredes rangiam com o vento, e os cômodos escuros eram abafados e sufocantes, mas Francisco e Helena estavam ocupados demais com reformas para notar qualquer coisa em comum. Mas Isabela, que passava as tardes explorando a casa, começou a ver algo que seus pais não viam: um homem alto e encurvado, com olhos profundos e escuros, que a observava do canto dos cômodos. Isabela descreveu o homem para os pais, mas eles achavam que era só imaginação de uma criança. Afinal, uma fazenda velha era o ambiente perfeito para uma mente jovem criar fantasias. Até que certa noite, Isabela apareceu no quarto dos pais, tremendo e com os olhos arregalados. Ele disse que não quer que vocês fiquem aqui. Os pais a consolaram, mas à medida que os dias passavam, os eventos na fazenda começaram a piorar. Uma madrugada, Helena ouviu passos pesados no andar de baixo. Quando desceu para investigar, encontrou as portas do celeiro abertas, e o vento carregava um cheiro de podre para dentro da casa. Ela chamou Francisco, mas quando ele chegou, as portas estavam trancadas, como se nunca tivessem sido abertas. A inquietação começou a crescer, mas a necessidade de fazer a fazenda dar certo os fez continuar. Certa noite, enquanto chovia torrencialmente, Francisco ouviu um sussurro vindo do quarto de Isabela. Ele abriu a porta e viu a filha em pé na cama, com o olhar fixo em um canto escuro do quarto. Isabela, ele chamou, com um nó na garganta. Ela não respondeu, apenas continuou encarando o canto, onde Francisco sentiu uma presença pesada, uma escuridão que parecia pulsar de forma antinatural. Ele caminhou até a filha e a abraçou, tentando tirá-la daquele transe. Ela parecia sonâmbula, mas sussurrava palavras que ele nunca ouvira dizer. Ele disse que já estava aqui antes de nós. Ele vai levar quem ousar ficar, disse Isabela. No dia seguinte, Francisco e Helena decidiram contratar um padre para abençoar a fazenda. Quando o sacerdote chegou, parecia hesitante, mas aceitou entrar. Durante a cerimônia, Isabela começou a gritar, segurando os ouvidos, como se estivesse escutando algo insuportável. O padre rezou com mais força, até que, de repente, todas as velas se apagaram, e uma risada baixa e gutural ecoou pela sala. Algo estava claramente ali, rindo da tentativa de exorcismo. Naquela noite, Francisco acordou no meio da madrugada, sozinho na cama. Ele ouviu Helena gritar do lado de fora, e ao correr para o quintal, a viu parada no meio do campo, com os olhos fixos na escuridão. Ele gritou por ela, mas Helena começou a caminhar em direção ao celeiro, movendo-se como se estivesse sendo puxada por uma força sobrenatural. Francisco correu atrás, mas algo o impediu de chegar até ela. Era como se uma parede invisível bloqueasse seu caminho. Ele só conseguiu assistir, enquanto Helena desaparecia na escuridão do celeiro. Francisco entrou em desespero, e foi até a cidade pedir ajuda. Ele voltou com um grupo de homens, todos armados, e com lanternas. Ao chegarem no celeiro, encontraram o espaço vazio, exceto por uma marca no chão. Um círculo de cinzas queimadas, como se algo ali tivesse sido consumido por chamas invisíveis. Helena estava desaparecida, e ninguém conseguia explicar o que havia acontecido. Francisco estava abalado e decidido a ir embora da fazenda com Isabela, mas algo dentro dele dizia que a presença não os deixaria partir. Na última noite na fazenda, Isabela desapareceu do quarto. Francisco a encontrou no celeiro, sozinha, mas com uma expressão calma e um sorriso estranho. Ela o olhou e, com uma voz que não era a dela, sussurrou: Ela está comigo agora. Ela pertence a mim.
Francisco tentou tirar a filha dali, mas algo o segurou, um frio paralisante o tomou, e ele sentiu garras invisíveis arranharem seu corpo. Ele desmaiou ali mesmo. Quando despertou, estava sozinho no campo, e a fazenda estava em silêncio mortal. Não havia sinal de Isabela, de Helena, ou dos homens que o ajudaram. O tempo parecia suspenso. Os dias se passaram, e Francisco continuou vagando pela fazenda, incapaz de abandoná-la, como se estivesse preso ali por forças que não compreendia. No entanto, sempre que anoitecia, ele ouvia as risadas distantes, guturais, ecoando pelos corredores vazios, e via sombras passando pelos cantos, com Isabela e Helena aparecendo em visões fugazes, como fantasmas presos àquele lugar. Até que numa noite, a última lembrança de sua lucidez o atingiu. Isabela, segurando a mão de um homem encurvado, com olhos negros como a noite, sorrindo, ela sussurrou para Francisco, enquanto desaparecia para sempre na escuridão. Agora, papai, você também pertence a ele. E desde então, a fazenda Álamo Escuro permanece em silêncio, exceto pelos gritos e risos que se ouvem nas noites mais sombrias, quando o espírito de Francisco, Helena, Isabela e tantos outros amaldiçoados ecoam pelo vale, atraindo qualquer um que ouse cruzar o caminho daquela fazenda condenada.